Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa sessão ordinária, a nossa última do ano 2019. Vamos começar pelo 3.1, período de intervenção do público. Eu dei um compasso de espera hoje, porque hoje estamos com a depressão Elsa, e isto está complicado para algumas pessoas, e eu prefiro que elas venham devagar do que venham em excesso de velocidade e tenham algum acidente. Isto hoje realmente está complexo. Temos já uma freguesa que quer intervir, mas antes da freguesa intervir, como vocês conseguem ver do meu lado esquerdo, falta a minha segunda secretária. Ela, por motivos pessoais e profissionais, não pode estar presente, por isso peço a alguém que se voluntarie para ser meu segundo secretário. Temos um voluntário, o Sr. José Lima. Tem a palavra a nossa freguesa. Peço que se apresente e que diga de onde é que vem da rua, se identifique. Boa noite. Sou Ana Couto, moro na Avenida do Brasil e pretendo fazer alguns esclarecimentos e alguns pedidos a Vossa Excelência, Senhora Presidente da Junta de Freguesia. Boa noite, Senhor Presidente, peço desculpa. Senhores Secretários, Senhores Membros, boa noite, Senhores. Começo por agradecer o rastreio de saúde a picadinha que se realiza na Biblioteca da Junta de Freguesia, em Fundo de Vila. Fui durante anos cuidadora de minha mãe, doente oncológica. Hoje sou cuidadora do meu pai, um senhor de 86 anos, doente de diabetes tipo 2 e de outras patologias. Sou doadora de sangue. Por todos estes fatores, sei e tenho plena consciência da importância de conseguirmos ter uma boa saúde. Sei também que a prevenção é muito melhor, mais económica do que a cura ou a tentativa de cura. Agradeço à Junta de Freguesia a realização deste rastreio. Tenho a sensação que a importância do mesmo esteja esquecida. Vou falar dele, pois sou sua utilizadora, não sei se sabem como funciona. É mensal, exceto no mês de agosto. Nele faz-se o controle da glicémia, do colesterol, da tensão arterial, para a prevenção de diabetes, infartos e AVCs. Controla-se o peso, embora no folheto de registro tenha o índice de massa corporal, o perímetro de cintura e a oximetria, estes 3 parâmetros nunca me foram medidos. Quando comecei eram 3 enfermeiras, depois passou para 2 e agora é só uma. Na minha opinião, este rastreio tem vindo a ser desconsiderado. Sei que me vai falar, Vossa Excelência, vai-me falar de indicadores. Na minha humilde opinião, sei que também, quando nos interessa, os indicadores podem ou não ser bons mediante a nossa leitura. Por falar em indicadores, tenho no registro do rastreio falhas no registro de colesterol. Raramente é medido, existe aqui um problema. Peço a Vossa Excelência a melhoria e o acompanhamento deste rastreio, dada a sua importância na saúde preventiva dos fregueses. Outro assunto. Pretendo agradecer o trabalho realizado pela Junta, por Vossa Excelência, Senhora Presidente, no mapa dos lavadouros públicos da cidade de São João da Madeira. Ao longo das minhas caminhadas pela cidade, fiz o percurso dos vários tanques públicos, tirei diversas fotos que gostaria de lhe entregar, vi ao vivo e a cores este património, este mapa. Ao longo do percurso verificamos que existem na nossa cidade 2 cidades. Uma cidade cosmopolita, moderna, dos nossos tempos, e uma outra cidade de outros tempos. Ruas estreitas, sem passeios, ladeadas pelo verde dos campos e arvoredo, casas antigas, muito bonito e muito turístico. Por exemplo, chega-se ao lavadouro da Devesa Velha através de um carreiro que fica na traseira de prédios modernos, ficando este tanque como que entalado entre 2 tempos, um de agora e um de outrora.
muito encantador. O contraste é muito interessante numa cidade como a nossa, com 8 km². Na minha opinião, este património merece e deve ser preservado. Dos 8 tanques públicos, somente o Lavadouro de Casaldelo e Ribeiro 2 não são utilizados. Não sei se Vossa Excelência sabe, mas existiu um conjunto de freguesas utilizadoras do tanque de fundo de vila que, quando este esteve desativado, fizeram uma contribuição no valor de 30 € para proporcionar o seu reparo. Como se pode comprovar, estes tanques são importantes para os fregueses sanjoanenses. Todos os tanques públicos necessitam de manutenção e cabe à Junta realizar este aliciante trabalho de conservação. Penso que, com o contributo do município, pois os acessos e a sua envolvência são deficitários e insuficientes, necessitam de reparo e algum trabalho. Temos aqui, na minha opinião, um belo roteiro turístico. Peço, pois, a Vossa Excelência que pense com carinho sobre este assunto, no sentido de sair do papel, para a bonita realidade que efetivamente eles merecem. E por último, outro assunto, um pequeno reparo no que diz respeito ao cheque veterinário. Estavam previstos 5.000 € para este programa e Vossa Excelência reduziu para 1.500, pois, segundo entendi, porque o município irá realizar esterilizações para animais de estimação carenciados no valor de 5.000 € e haveria duplicação financeira para o mesmo fim. Em reunião de Câmara, o Sr. Presidente informou-me que os programas eram diferentes, não tinham nada em comum. Seja como for, lamento profundamente que nem o município nem a Junta de Freguesia se lembrem que existem, que habitam na cidade, animais sem dono, cães e gatos, que necessitam de tratamento e cuidado, nomeadamente esterilização, que são de responsabilidade do município e da Junta de Freguesia. Lamento profundamente que não haja qualquer verba destinada a começar a minorar este problema. Muito obrigada. Obrigado pela sua intervenção. Mais algum freguês pretende intervir? Mais algum freguês pretende intervir? Sendo assim, dou a palavra ao Sr. Presidente da Junta, se assim entender. Boa noite a todos. Eu gostaria por então responder aqui às perguntas da Dona Ana Couto. No que respeita à picadinha, nunca foi posta em causa a picadinha, de tal maneira não foi posta, nós sempre a continuamos. O que acontece é que, ao contrário do que dizia que temos 3 enfermeiros, nunca estiveram lá 3 enfermeiros, estiveram lá alunos das áreas de saúde que estavam conjuntamente com uma enfermeira que os ajudava a fazer esse tipo de trabalho. Como deixaram de existir em São João da Madeira alunos na área de saúde, porque essa área técnico-profissional deixou de existir na Escola João da Silva Correia e só existe agora no SEI, e o contacto que eu tive com o SEI ainda não disponibilizou esses alunos, nós fazemos essa experiência, tínhamos essa experiência para eles, não é? Nós optamos então por ter uma enfermeira a quem pagamos e que faz esse serviço. Os indicadores que diz que não têm interesse, interessa para saber o número de pessoas que vão ter aquele serviço. O número de pessoas não diminuiu, o número de pessoas é que elas quiseram, não há, naturalmente, se houvesse mais necessidade e se víssemos que uma enfermeira não seria o suficiente ou que o horário que estava indicado não fosse suficiente, nós cá estaremos para avaliar isso e para reforçar se for o caso. A pessoa que está com esse pelouro é a Teresa Pires e ela está sempre lá, não sei se lá vai, sabe disso, ela está lá sempre em todas as sessões, acompanha sempre esse processo todos os meses e, portanto, vai avaliando se na verdade é necessário ou não é necessário. Como disse muito bem, nós fazemos, como era feito anteriormente, e nós fizemos isso, fazemos a medição da glicémia, fazemos a análise e a medição da tensão arterial e fazemos a medição de colesterol. Eu já sei que houve um problema com o colesterol, ou pelo menos algumas queixas na última sessão da picadinha, que a Teresa já nos informou na reunião de executivo, porque nessa sessão o aparelho estava avariado. Aliás, já compramos um novo aparelho e na nova que vai ser este fim de semana já estará o aparelho. O colesterol, conforme indicações médicas, nunca é medido, só é medido naquelas pessoas que têm esse tipo de questões, não é feito todos os meses e só é feito mesmo nas pessoas que são aquele ciclitado, só é feito 3 em 3
3 meses. Isso por razões médicas e por orientações que temos de médicos nunca deve ser retirado, nem terá grande interesse fazer, porque não é ao fim do mês que se consegue avaliar se na verdade houve uma alteração ou não. Portanto, essa é a orientação que nós temos, através dos médicos. Eu não sou médica, não sei, digo aquilo que me dizem a mim, mas tenho outras orientações, agradeço que me transmitam de pessoas, médicos ou seus médicos, ou de médicos de pessoas de referência, que me indiquem isso, e se houver uma orientação por parte do médico, assiste aquela pessoa a dizer que precisa fazer isso todos os meses, nós próprios faremos isso. Porque, devo-lhe já agora, aproveito esta situação para dizer isto, nós quando reiniciamos este processo, já no anterior mandato, eu própria fui falar com o Centro de Saúde, e o Centro de Saúde nem lhe interessa sequer este tipo de trabalho. Ele acha que nós nem sequer devemos fazer, para seu esclarecimento, mas como era uma solicitação por parte da própria freguesa, nós achamos que deveríamos continuá-lo e devíamos alertar pessoas para isso. No que respeita à massa corporal que me referiu, nós tínhamos, como deve saber, quando reiniciamos este processo, tínhamos uma parceria com uma nutricionista e até com a CAIL, que fazia alguma medição da parte respiratória, que, face à pouca procura, acharam que não teriam interesse em lá estar. E, portanto, eles próprios, e eram voluntários, e a própria ACAIL se ofereceu para fazer isso, deixaram de o fazer. E é essa a razão porque ele não é feito. Se na altura que lá foi, já esse serviço tinha acabado, não faço ideia, porque, sinceramente, isso começou... Foi executado, penso que eu, no primeiro e no segundo ano, e posteriormente já não foi, porque não havia receptividade por parte das pessoas. No que respeita aos lavadores públicos, eu por acaso não sabia, para mim foi uma novidade isto que me disse que as pessoas que pagaram 30 euros para compor o tanque. Nós, a Junta de Freguesia, pagou 200 ou 300 euros para compor o tanque, agora, este mandato e este ano, conforme podem ver nos orçamentos, e não está composto, já lhes devo dizer, porque aquilo há uma saída da água que deve estar por baixo do próprio tanque, e há ali uma série de problemas. A ideia que eu tinha, não sabia, mas registro, não sabia disso, sabia que houve uma certa altura em que no anterior mandato a Câmara Municipal, penso que através do seu vereador, o Dr. Paulo Calavaleiro, que mandou compor aquilo. Eu até pensei que tivesse sido a custos da Câmara, mas se foi a custos das pessoas, eu sinceramente não sabia. Sei que foi composto, que alguém compôs, e pensei, eu pelo menos, a informação que foi veiculada foi essa. É a intenção da Junta de Freguesia, ou a minha intenção pessoal, e sempre foi um processo meu pessoal que ainda não consegui levar até à sua plenitude, mas que pretendo levar até ao final do mandato, até à sua plenitude, que era precisamente não só primeiro identificá-los e sinalizá-los, este foi o primeiro processo, nomeadamente através do mapa, através do livro que vai sair agora no princípio do ano, e que tem as fotografias que já me dedicou e tem até as próprias ilustrações, e o objetivo naturalmente é ir compondo todos os tanques e tentar reabilitá-los na medida que nós fomos podendo, e por essa razão também no orçamento que vamos falar no ponto a seguir também lá está referido esse valor. No que respeita ao cheque veterinário, nós nunca falámos em 5.000 euros para o cheque veterinário. Nós sempre falámos em 1.500 euros, foi o valor que nós orçamentamos, está no nosso orçamento. Foi aqui aprovado um regulamento que refere os 1.500 euros para o cheque veterinário, e é esse valor que está definido para o cheque veterinário. Uma coisa é o cheque veterinário que a Junta de Freguesia promoveu e vai implementar, porque só foi assinado agora no dia 6 de dezembro, eu fui assinar a Lisboa o protocolo com a Ordem dos Médicos Veterinários. O nosso cheque veterinário tem a ver com um programa que já existe, que é um programa solidário que existe, que foi implementado pela Ordem dos Médicos Veterinários, e que tem a ver não só com os animais e todos os tratamentos necessários aos animais, não é só esterilização, não só os animais que têm já registados e têm mas também os animais abandonados, as próprias comunidades que existem de gatos e de cães em algumas regiões. E como nós estamos a preparar um panfleto para explicar melhor como é que ele vai funcionar e como vai verificar, há mesmo esse trabalho, porque o objetivo destes cheques veterinários, e como ele foi criado pela Ordem dos Médicos Veterinários, aliás estive lá com uma das representantes da direção, é mesmo que haja um seguimento dos animais, sejam eles abandonados, sejam eles que sejam tratados pela própria comunidade, mas ao fazer-se isto, se poder fazer. Eu posso, já agora aproveito e peço desculpa de ocupar um pouco mais de tempo, mas aproveito para explicar
que basicamente as pessoas que tenham um animal abandonado, uma associação, a Ani São João, por exemplo, ou qualquer pessoa que tenha um animal, desde que dirige-se à junta de freguesia com essa identificação, nós fazemos a indicação de quais são as clínicas que são aderentes, porque têm que ser as clínicas indicadas, não somos nós que indicamos as clínicas, há um conjunto de clínicas que aderiram a este processo e que são, portanto, registadas na ordem dos veterinários e as pessoas escolhem a clínica ou o médico que querem ir, não somos nós que fazemos essa definição. E depois nós damos o cheque, que tem um valor estipulado pela própria ordem dos veterinários e é a própria ordem que vai pagar diretamente ao veterinário. Nós só depositamos aquele dinheiro e temos um software, pronto, digamos que uma base de dados que nós temos acesso, onde são registados quem foram os animais e vai permitir fazer um seguimento desses animais. Tendo em conta que a Câmara Municipal estipulou os 5.000 euros para a esterilização e até a Câmara Municipal tem uma veterinária, como sabe, que é a veterinária municipal, e pode fazê-lo de uma forma diferente, que nós não temos, acho que estes dois processos se complementam. Numa fase em que a Câmara, como sabe, ainda não implementou isto, está na fase de discussão pública e consulta pública, o regulamento que elas próprias criaram, o nosso já pode entrar em execução, aliás, vai já entrar em execução, e, portanto, nós vamos implementá-lo já. Numa fase inicial, enquanto for necessário as esterilizações, nós faremos através do nosso cheque veterinário. Quando a Câmara começar a atuar com as esterilizações, nós vamos fazer para outro tipo de situações que são necessárias. Há tratamentos que são necessários, há outro tipo de situações que são necessárias e aquelas que não tiverem essa cobertura, nós estamos aqui para fazer essa cobertura. Portanto, essa análise é feita por nós e é feita de acordo com as regras que estão estabelecidas pela própria ordem dos médicos veterinários. Eu peço desculpa me alongar um pouco mais, mas aproveitava para explicar, eu sei que é um processo um bocado mais complexo, nós estamos a tentar fazer isto está na responsabilidade da Filipa, estamos a fazer um panfleto que seja mais elucidativo, que seja mais fácil percepção, não é? E os formulários e o próprio desenho do próprio cheque, mas ele já está assinado, já pode estar implementado, só ainda não está, porque nós queremos explicar bem às pessoas como é que ele funciona e isto estar a funcionar bem. Pronto, obrigada. Obrigado pela sua intervenção, Sr. Presidente. Passamos então ao ponto número 2, período antes da ordem do dia. Antes de vos dar a palavra, queria informar relativamente a uma recomendação do membro da Assembleia de Freguesia quanto às Águas de São João, que foi uma recomendação apresentada pelo Sr. António Neves Santos. A Junta de Freguesia notificou por via ofício a Câmara Municipal de São João da Madeira e relativamente a isso o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Jorge Vultesqueira, está a ser apreciada nisto até à data. Acho que dei conhecimento na hora, acho que foi direto, pronto. Mas é para toda a Assembleia de Freguesia também ter esse conhecimento. Quem é que pretende intervir? Calma que isto vai ter que ser... Ok. Filipe Loio, primeiro, que levantou o braço. Boa noite, Sr. Presidente desta Assembleia, boa noite, Srs. Secretários, boa noite, Sra. Presidente da Junta de Freguesia e restante Executivo, boa noite, membros desta Assembleia e boa noite a todos os fregueses de uma forma em geral. Antes de irmos aos pontos da ordem do dia, eu quero apenas parabenizar este Executivo pela parceria com a Câmara Municipal na aquisição da cadeira dentista. Estamos todos conscientes do esforço que este montante representa no orçamento da nossa Junta, mas mais uma vez a Junta alia-se e aparece na linha da frente, preocupando-se com o bem-estar e a saúde dos fregueses, como também já aqui foi referido. E apenas por esse motivo quero deixar o meu obrigado e os meus parabéns. Obrigado pela sua intervenção. Tenho a palavra a António Neves Santos.
noite, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes nesta Assembleia e os que nos seguem pelo S-Canal na figura de Vossa Excelência, desejando também votos de boas festas a Vossa Excelência e a todos os sanjoanenses em geral, atendendo à quadra que atravessamos. O nosso maior presente de Natal seria ver esta sala realmente repleta de sanjoanenses. Gostaria muito de ver ali muitas pessoas sentadas com a Dona Ana Couto, freguesa fiel que nos segue desde a primeira hora e cujo trabalho tem sido muito importante, porque é preciso fiscalizar e ajudar-nos também, quem está deste lado, a detectar as situações que não estão corretas, que correm menos bem. Portanto, esse seria o nosso maior presente. Para 2020, o que é que eu vou desejar? Vou desejar um reforço da participação democrática, em que os sanjoanenses se empenhem definitivamente a lutar pelas coisas em que acreditam, nomeadamente na correção da sua fatura de água. Estamos muito atentos. O Sr. Presidente diz que está, neste momento, a estudar um tarifário e que é uma tarefa difícil, o que todos nós acreditamos que seja, mas que eu pessoalmente não concordo na totalidade, porque basta aplicar os critérios do ERSAR e só poderá ser uma tarefa difícil se nós tentarmos estar a compor o tarifário de acordo com a receita que vamos perder e que estávamos a ganhar, digamos assim, estávamos a subtrair de forma ilegítima. Passando ao ponto que me traz aqui e que é o mais importante desta intervenção, é a questão da ELSAR. Portanto, eu quero informar esta Assembleia que tomei a liberdade de estar presente como membro independente junto dos trabalhadores da ELSAR na última segunda-feira. Entendi que era necessário levar a estes trabalhadores um sinal da comunidade, nomeadamente da sua Assembleia de Freguesia. Vou entregar ao Sr. Presidente este voto que passo a ler e que gostaria que fosse apreciado e votado por todos os presentes. Proposta de voto de apoio da Assembleia de Freguesia aos trabalhadores da ELSAR. Recomendação para intervenção da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal junto dos trabalhadores da ELSAR pelo levantamento de necessidades e apoio imediato, com a intervenção de sensibilização direta junto dos deputados distritais de todas as forças políticas eleitos e do Governo de Portugal. Sr. Presidente, é do conhecimento público amplamente noticiado a situação difícil por que passam os trabalhadores da ELSAR após pedido de insolvência da empresa conceituada que trouxe reconhecimento nacional e internacional para a qualidade e mestria do trabalho executado por mão de obra altamente qualificada em São João da Madeira. Para além de eventuais salários e direitos em atraso, os trabalhadores, nos quais se incluem casais, estiveram até à última segunda-feira reféns da nomeação da administração da insolvência e da própria empresa, que não lhes tinha emitido as cartas necessárias para acionar o subsídio de desemprego e assim minorar a situação de indefinição pessoal e familiar quanto ao seu presente e futuro, agravado pela quadra natalícia que atravessamos. O impacto económico local estimado desta insolvência, correspondente a 60 trabalhadores, é significativo. Proponho que saia desta Assembleia um voto de apoio inequívoco e unânime àqueles trabalhadores e seus agregados familiares, com recomendação formal de intervenção da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal junto dos trabalhadores da ELSAR para levantamento de necessidades, apoio imediato e intervenção direta utilizando os canais privilegiados que existem entre o município, deputados e o Governo de Portugal. Recomenda-se a atenção do município para a elevada probabilidade de futuras falências subsequentes neste setor, pelo importante impacto que trariam à economia sanjoanense e da região, dada a relação histórica desta indústria com a nossa comunidade. Este ciclo económico do calçado é um dos mais longos em São João da Madeira, com cerca de 50 anos, após as velas, a metalurgia e a chapelaria, existindo vários indicadores públicos de contração deste setor. Pelo que é avisado, prepararmos para um novo momento de reinvenção da economia sanjoanense, pela formação e reconversão da sua mão de obra.
Portanto, este é o voto. Antes de entregar este voto ao Sr. Presidente e de terminar a minha intervenção, há algumas palavras de reflexão que penso que sejam importantes dizer aqui e que resultam do que observamos em casos como os da Elsar, que infelizmente não serão os últimos, nem são os únicos. A primeira palavra que me ocorre é a ética. Nos negócios como na vida, o que não foi respeitado pela gestão da empresa. Interromper linhas de produção para se mandar fazer sapatos novos para os sócios levarem antes de se insolver a empresa, com ocultação total aos trabalhadores, é exemplo de atuação inominável. Valor humano. O valor humano são duas palavras. O maior ativo das empresas. Os trabalhadores não podem ser vistos como peças descartáveis na linha de produção, gerir contra os trabalhadores, acusando de ingratidão quem proporcionou os lucros à empresa com o seu trabalho, não é atitude de gestão consciente e avisada. É o que separa aquelas empresas que vivem e as que morrem. O que não se conseguiria com equipas empenhadas e motivadas pela gerência. Justiça é outra palavra. É o que os trabalhadores reclamam para verem os seus direitos ressarcidos. É o que os financiadores da banca reclamam face às dívidas contraídas. É o que o Estado reclama pelos impostos em dívida, pelos benefícios fiscais e subsídios pagos sem retorno, pelos encargos acrescidos para a Segurança Social. É o que reclamam os empresários conscientes e dignos concorrentes cujo nome da classe vem arrastado na lama por uma concorrência desleal. É o que o município reclama face à aposta de inclusão desta empresa no turismo industrial, cuja dimensão de contrapartidas e apoios dados não são conhecidos. É o que todos reclamamos, a confirmarem-se os indícios de gestão danosa e fraudulenta, com descapitalização da empresa em favor de contas particulares próprias. Que se agilize a legislação no sentido de se proceder ao bloqueio e investigação das contas particulares dos beneficiários últimos para averiguar se houve desvio de capitais em proveito próprio. Termino a minha intervenção referindo, portanto, entregando este voto ao Sr. Presidente e mencionando que tenho alguns requerimentos também em anexo. Um requerimento adicional é um pedido de informação da Presidência da Junta de Freguesia sobre o estado das medidas de supervisão efetuadas às águas de São João, no sentido da correção da fatura de água de acordo com o critério do regulador. Penso que será fácil de enquadrar agora com esta nova menção do Sr. Presidente. O outro requerimento é um pedido de informação dos trabalhadores da Junta de Freguesia em que se verificaram progressões ou promoções nas carreiras desde 2013, os que recebem ou deixaram de receber desde 2013 ou que já recebiam antes daquela data abonos, subsídios ou remunerações complementares, e a aplicação do regime dos 25 dias de férias aos trabalhadores da Junta de Freguesia. Isto porquê? Porque foi noticiada recentemente que muitos municípios, sobretudo no norte de Portugal, têm-se mostrado resistentes à aplicação desta disposição legal. Outro requerimento é a prestação de informação sobre todos os protocolos ou acordos existentes com a Associação Alão de Moraes, incluindo subsidiação atribuída pela Junta de Freguesia e pelo município de São João da Madeira. Porquê? Porque foi recentemente nomeada uma direção sem se auscultarem alguns candidatos sanjoanenses que teriam perfil e condições para eventualmente serem candidatos, repito, a serem ouvidos no sentido da seleção da direção da Academia de Música. O último pedido é um pedido que eu vou fazer ao Sr. Presidente da Câmara, aproveitando a deixa que deu na última Assembleia Municipal, em que pediu aos fregueses que se sentissem lesados pela faturação de água de lhe comunicarem diretamente. Eu informo esta Assembleia que o vou fazer. Fiz um apanhado da faturação de água dos últimos 11 anos, dos últimos 11 meses, apliquei-lhe os critérios estabelecidos pela ERSAR, para a entidade reguladora, e vou pedir a devolução do valor cobrado indevidamente adicional, incluindo o valor de imposto cobrado também adicional. Vamos ver qual será a resposta. Muito obrigado. Queimar o tempo, mas conseguiu. Obrigado pela sua intervenção. Tem a palavra a senhora Tiolinda, por favor.
Senhor Presidente da Assembleia, respectivos secretários, Senhora Presidente da Junta de Freguesia e restante Executivo, membros desta Assembleia, fregueses aqui presentes, Comunicação Social, muito boa noite a todos. Eu gostava de realçar aqui o excelente trabalho que a Junta de Freguesia fez relativamente ao encontro de ilustração, dar os parabéns a este Executivo, porque de facto é um trabalho que tem vindo a dar frutos e apraz-nos imenso ver que aquilo que foi uma iniciativa do Executivo do PSD continua a brilhar e continua de facto a ser uma das grandes, ou se não a grande bandeira desta Junta de Freguesia. Fica agora o desafio, e não podia deixar de o fazer, fica agora o desafio de aparecer ideias novas, porque aquilo que nós vemos é que os moldes do encontro de ilustração continuam a ser mais ou menos os mesmos, não teve grande transformação. É de facto uma ideia que tem vindo a ter continuidade. Pensamos agora que carece de uma modernização, que carece de ter uma nova vida, e contamos que a Sra. Presidente e o seu Executivo consigam dar essa nova vida a esta ideia. E é só. Obrigado pela sua intervenção. Tem a palavra o Sr. Germano. Muito boa noite a todos, Sr. Presidente, Sr. Secretário, Sr. Presidente da Junta, respectivo Executivo, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores, imprensa local. Queria fazer aqui duas perguntas aqui à Junta de Freguesia. Frigoríficos solidário. Perguntava à Junta se tem feito algumas visitas ao aparelho, se tem feito a limpeza do mesmo, e se tem feito a monitorização do mesmo. Eu hoje mesmo fiz uma visita, e aliás esta semana já é a segunda visita que faço. Hoje mesmo fiz uma visita ao frigorífico e abri as portas e constatei que realmente tinha lá um prato com restos de comida. Portanto, espero que o frigorífico não seja um novo caixote do lixo ali na zona do Centro Coordenador de Transportes. Reparei também que à sua volta e em cima do próprio frigorífico tinha um caixote, uma caixa vazia, um saco de plástico à volta. Portanto, penso que realmente que a Junta devia passar por ali de vez em quando para ver se estaria em boas condições. E aproveito para perguntar à Junta se nesta quadra natalícia está a pensar pôr algumas coisas no frigorífico, porque das duas vezes que eu passei por lá o frigorífico estava totalmente vazio. Uma vez que estamos na época do Natal, penso que se a Junta pensar pôr lá alguns produtos, e eu próprio esta semana pôr lá duas vezes produtos, e hoje por acaso cheguei lá e já estava o frigorífico vazio. Outra pergunta que eu quero fazer é relativamente à horta comunitária. Eu perguntava à Junta há quanto tempo ou há quantos meses é que já não passa na horta comunitária. Se tem implantado alguns produtos. Estive lá em conversa com alguns elementos da Cruz Vermelha e disseram-me que tinham sido eles lá a plantar uns produtos. E disseram-me também que a Junta de Freguesia entregou umas chaves a uma senhora, não sei quem é, portanto, para usufruir daquele espaço. Não sei se isso é verdade, se não é. Portanto, penso que essa senhora vai usufruir do espaço como sendo o espaço dela. Portanto, aquilo no fundo é... Reparei que alguns canteiros estão assim um bocado vazios e um bocado abandonados. Relativamente à poda das árvores, não sei se é a Junta de Freguesia que vai proceder à poda das árvores ou se tem alguma empresa que o fará ou se é a Câmara Municipal. E era só. Aproveito para desejar a todos umas boas festas, um Feliz Natal e um ano novo de 2020. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Germano. Tem a palavra o Sr. Daniel Pardal.
Muito boa noite. À mesa, ou em nome do Presidente da mesa e restante mesa, à doutora Helena Couto, Presidente da Junta de Freguesia e restante mesa, a todos os elementos da Assembleia de Freguesia, à comunicação social presente e aos fregueses. Quero felicitar a Junta de Freguesia, em nome da doutora Helena Couto, por mais uma edição de sucesso do Encontro Internacional da Juventude, que já vai na sua 12ª edição e que este ano teve como mote o tempo. Uma vez mais, São João da Madeira foi palco de um evento de excelência desta área, atraindo pessoas de todo o mundo à nossa cidade. Gostava de destacar o número recorde de candidaturas este ano conseguido, com um total de 199. Isto é uma prova que o Encontro Internacional da Ilustração, de edição para edição, cresce consecutivamente, sendo motivo de orgulho para todos os sanjoanenses. O Encontro Internacional da Ilustração, uma vez mais, contou no seu programa com exposições, conversas, oficinas nas escolas, oficinas abertas ao público, workshops de ilustradores convidados e espetáculos, fazendo com que toda a comunidade, dos 8 aos 80, se envolva neste evento. Quero ainda realçar também uma novidade e quero dar destaque à iniciativa, que foi a criação de um sapato com a ilustração de Ana Rita Robalo, uma das finalistas em 2018, com a parceria de uma empresa sanjoanense. Por todas estas razões, quero uma vez mais parabenizar o Executivo da Junta de Freguesia por uma excelente organização deste evento. Obrigado pela sua intervenção. Tem a palavra a Sra. Joana. Sou péssima nisto, mas como eu faço uma boa projeção de voz, trabalhei com crianças, não estava minimamente a sentir falta. Eu ia fazer apenas uma pequena intervenção sobre o belíssimo trabalho de ilustração do mapa dos tanques públicos. É lindo, é enriquecedor da nossa cultura, é a história do nosso concelho. Eu sou uma sanjoanense que gosta muito da sua cidade e adorei, partilhei-o com algumas amigas que acharam muito engraçado e até estamos a pensar em fazer umas atividades com os miúdos das escolas. Mas que isto, que é tudo muito bonito, não nos faça perder de vista que é o bem-estar dos fregueses. É muito importante a nossa história, mas as lavandarias sociais também são muito importantes. Eu sei que nós temos uma, convidava-os a irem conhecê-la, porque se calhar não é tão social e não tão abrangente quanto nos pareceu na apresentação de quando ele fez parte do orçamento de 2015, se não estou em erro. E seria importante também não nos esquecermos, temos um concelho pequenino, mas temos pessoas com dificuldade de mobilidade e talvez a nossa lavanderia social não esteja à mão de toda a gente. Depois de ouvir a senhora freguesa Ana Couto e depois de ouvir o senhor Germano sobre o frigorífico solidário, e a questão dos restos, traz uma preocupação que é a questão dos sem-abrigo. E isso, acho que isto, noutra instância, deve ser discutido, porque encontrou lá um prato de restos que não há de ser lixo, mas aquele frigorífico há de ser o frigorífico de alguém que mora na rua e acho que nós, enquanto comunidade, também temos que ir tendo atenção a isto. Sobre a questão da picadinha, nós sempre valorizamos esta atividade e a sua importância e é muito bom termos pessoas como a freguesa Ana Couto que participam e que fazem o controlo se efetivamente as coisas estão a correr bem ou não e é muito bom trazerem isso a esta junta para nós também podermos acompanhar. Com licença. Obrigado pela sua intervenção. Mais algum membro que pretende intervir desta Assembleia? Sendo assim, dou a palavra ao Sr. Presidente da Junta. Vou ver se consigo responder a todas as perguntas que me foram efetuadas. Eu penso no caso do António Neves dos Santos serão mais questões que serão dirigidas à Assembleia e ao Sr. Presidente da Câmara. No caso do encontro de ilustração, eu gostaria, e a intervenção da Gênia Linda, gostaria de dizer que, na verdade, o encontro de ilustração sempre foi por nós acarinhado, foi uma iniciativa do anterior Executivo, do PSD, que nós abraçamos e tentamos também melhorar.
E ao contrário do que se está a dizer, ele tem grandes alterações, ele já teve grandes alterações feitas por nós. Uma delas, como eu costumo dizer, é a democratização do próprio encontro. Provavelmente não sabe, mas anteriormente o encontro, mas o Sr. Germano está aí e sabe perfeitamente isso, o encontro era feito com obras que eram ilustradores que eram convidados pela Junta de Freguesia a apresentar obras. Eram nomes já sonantes, nomes de pessoas que já estavam conhecidas no mercado. O que nós fizemos, uma primeira alteração foi precisamente essa. Nós temos um concurso agora de ilustração. É um concurso aberto a qualquer pessoa, de qualquer nacionalidade, de qualquer idade. Portanto, essa será uma grande diferença do que era anteriormente e do que é agora. Naturalmente, um concurso que tenha um prémio, que os anteriores nunca tiveram um prémio, no nosso caso não é monetário, porque nós assim não quisemos, tem um valor na ordem dos 1.500 euros, mas é sempre um computador Mac, além dos materiais da VIARC, portanto, essa foi uma grande alteração e que veio também dar a conhecer novos talentos e pessoas que de outra forma não teriam acesso a que o seu trabalho fosse visível e fosse reconhecido. Eu devo lhe dizer que temos mesmo editores, como o André Letria, como o Miguel da Broá, como a Carla da Orfeu Negro, que querem os nossos catálogos simplesmente para ver as pessoas, os novos talentos que apareceram, que foram selecionados por um júri que nós que tentamos sempre que seja, além de envolver as pessoas da terra, os empresários da terra, que essa é outra grande vertente que nós introduzimos no encontro de ilustração, é também reconhecida a qualidade da própria seleção. E, portanto, e há pessoas que ali concorreram e que até não foram selecionados, como não foram premiados, mas que foram depois contactados por editores e por outras entidades para utilizarem as suas obras e para os convidarem para outros trabalhos. Portanto, aqui há um trabalho que está a ser feito que é muito diferente do anterior e que é, na minha opinião e na nossa opinião, muito louvável. A segunda vertente tem a ver com outra, nós além de mantermos aquilo que já existia e que já era feito pela anterior. Portanto, esta é uma novidade relativamente ao que era anterior. A segunda novidade foi a envolvência das empresas. Nós temos agora as empresas sanjonenses envolvidas, não em pequenos patrocínios como faziam anteriormente, mas envolvidas nos grandes prémios e envolvidas a criarem connosco esta ligação com os ilustradores. O sapato ilustrado, que já foi aqui referido, não passa de um pequeno exemplo, e foi uma aposta da Junta de Freguesia de mostrar que era possível, e conseguimos, junto dos nossos empresários, e fizemos esse investimento, fazer um sapato ilustrado e mostrar aos empresários sanjonenses, que maioritariamente são na área dos sapatos, que a ilustração podia ser aplicada, como já é aplicado em sapatos. E, portanto, esta foi a nossa tentativa, que na nossa opinião, foi um dos grandes sucessos neste encontro, que foi estabelecer estas ligações e também estabelecer que, pelo menos, 3 empresas sanjonenses apresentarem propostas aos ilustradores para apresentarem projetos de ilustração pelos seus trabalhos. Esta é a tal ligação que nós pretendemos que seja feita entre a nossa indústria e os ilustradores que nos procuram e que estão connosco, porque esses já estão connosco no encontro de ilustração. A terceira vertente, que nós penso que este ano demos um passo, mas que ainda não estamos naquela área que nós gostaríamos, é a envolvência de todas as pessoas, todos os sanjonenses. Nós tentamos fazer sempre atividades que sejam para o público, de modo a que eles se envolvam. Este ano tivemos com o Ateliê Ser e com a Bicicleta Manifesta claramente uma maior envolvência do público, e já achamos que é este o caminho que temos que fazer. Já temos projetos com eles para continuar no próximo ano, de forma a que ele seja potenciado e todas as comunidades se envolvam neste projeto. E por último, que é o primeiro, é o concerto ilustrado. Nunca foi feito concertos ilustrados a não ser connosco. Portanto, isso foi uma iniciativa nossa, nunca houve antes concertos ilustrados. A iniciativa de haver concertos ilustrados, que é um elemento, é um dos pontos altos da ilustração, foi feito com este executivo, e desde que estamos na Junta de Freguesia, portanto, penso que fizemos grandes alterações. Não quero com isto dizer que temos de estagnar, não. Concordo consigo plenamente, temos que ser criativos, temos que inovar sempre e temos de trazer coisas novas. Consigo plenamente de acordo, e é isso que pretendemos fazer. Só queria realçar que nós fizemos alterações e que nós criamos muito valor acrescentado, na nossa opinião, claro, mas é também esse feedback que temos do público exterior. Trouxemos muito valor acrescentado ao encontro de ilustração. Era isso que eu queria só referenciar, mas também estamos aqui para ter novas ideias e criar novas, já temos, aliás, algumas já estão pensadas para este ano, para o ano que vai começar,
E, portanto, esse é também o nosso propósito e é isso que nós pretendemos fazer. No que respeita às perguntas do Sr. Germano, o frigorífico solidário, eu devo-lhe dizer, como o próprio nome indica, depende da solidariedade de cada um de nós. Não é da solidariedade da Junta de Freguesia, é da solidariedade de cada um de nós, fregueses. É esse o sentido da sua criação, foi assim que ele foi proposto no orçamento prestativo e foi assim que ele foi criado. Naturalmente, como tudo nesta vida, isto depende muito da cidadania das pessoas e depende não só das pessoas que lá põem bens, mas das pessoas também que retiram os bens. Não é objetivo do frigorífico solidário que haja ali um controle de dizer tu podes tirar, tu não tiras e aquele tira, não é? Porque para isso há instituições sociais que definem as pessoas que têm direito ou não têm direito face às suas debilidades financeiras ou familiares, têm direito a esses apoios e há, felizmente, em São João da Madeira, uma boa rede social que dá esse apoio. Este frigorífico solidário dirige-se a todas as outras franjas que já aqui falamos, que muitas vezes saem fora desta estrutura ou até estão na estrutura, mas também não têm grandes facilidades eles próprios de se gerirem, que muitas vezes, infelizmente, é isso também que acontece. E, portanto, ele tem esse sentido. Claro, como tudo nestas coisas, é preciso criar-se hábitos nas pessoas, criar-se cidadania nas pessoas. Nós, porque achamos aquilo que acha, ou seja, nós fazemos limpezas sistemáticas ao frigorífico, a responsável por estas áreas mais sociais é a Teresa. A Teresa até já propôs no Executivo, se for ver as nossas datas de ver, e nós acordamos, que não estava no nosso orçamento, mas criamos uma verba e está neste orçamento já do ano 2020, uma verba para reforçar e para alimentar, entre aspas, o frigorífico solidário, e nós fazemos isso sistematicamente. Nós não temos dia certo, porque não queremos que haja esse hábito, nem que seja criado esse hábito, mas temos um valor que nós estipulamos, que é um valor mínimo, mas que achamos que devíamos fazer, que é a nossa contribuição para fazer isso. E, além disso, fazemos outro tipo de atividade. Fizemos agora com a Mercadona, já fizemos com vários supermercados, mas não tivemos receptividade. Estamos com a Cruz Vermelha no sentido também de ser mais que reativos com eles para conseguir que o frigorífico esteja mais composto, não é? Agora, isso é um facto. Eu já fui variedíssimas vezes ao frigorífico solidário, devo dizer, se calhar, até todo executivo, se calhar sou a pessoa que fui lá mais vezes, e fui lá várias vezes, até de passagem, quando venho de casa passo por lá, muitas vezes só para ver como é que ele está. E devo dizer que é um facto, eu sou capaz de pôr o frigorífico cheio num dia, no dia seguinte eu vou lá e não está lá nada, nada. Aquilo, a notícia que está lá coisas, aquilo é uma informação rapidíssima. E também já ouvi dizer várias coisas, que é a mesma pessoa que lá vai buscar, outra que não, já vi pessoas, já houve uma altura que eu estava lá, estava mesmo a chegar pessoas que também viveram sem abrigos, que foram lá e que iam lá costumamente buscar e que vieram, e eu perguntei-lhes como é que se costumavam lá isso, não costumavam, dizer, há assim uma senhora que vem aqui sempre buscar, não sei o quê. Não é meu papel, nem pretendo ter esse papel, nem acho que é o papel da Junta de Freguesia fazer esse tipo de controle. Mas é o papel da Junta de Freguesia garantir que está limpo, que não estão coisas lá a estragar-se, como é óbvio, e tentar que as coisas funcionem e tentar sensibilizar quer as pessoas que vão lá buscar, quer as pessoas que as vão lá pôr. Mas isso fazemos, garanto a todos aqui presentes que o fazemos, mas se todos vocês ajudarem, acho que podemos fazer todos muito melhor. E isso, apelo à vossa colaboração, porque acho que só todos juntos é que conseguimos que ele, na verdade, seja muito mais eficaz. Acho que é uma boa ideia, mas para ser mais eficaz, temos todos nós também estar envolvidos nele, todos nós lá irmos buscar, todos nós irmos ver quem é que vai, todos nós irmos perguntar. É assim que ele tem que funcionar. Quanto à horta comunitária. A horta comunitária é também um projeto de orçamento participativo. Ela está localizada na Cruz Vermelha e havia uma parceria com a Cruz Vermelha, porque ele está nas instalações da Cruz Vermelha, uma parceria com a Cruz Vermelha para nós fazermos a gestão em parceria. Precisamente porque eles estavam num sítio, porque está num sítio que é o quintal, digamos, da casa onde está a funcionar a sede da Cruz Vermelha. Durante a primeira fase havia uma pessoa na Cruz Vermelha, uma voluntária que se cuidava disso e, portanto, nós na parceria definimos que seria ela a coordenadora. Essa pessoa deixou de ser voluntária da Cruz Vermelha e, portanto, como a Cruz Vermelha não tinha da sua parte ninguém que quisesse fazer essa coordenação, nós assumimos, nós, Junta de Freguesia. E neste momento há uma pessoa que é uma voluntária, que é a professora Idalina, provavelmente muitos de vocês conhecem, que é uma antiga professora do Conde Dias Garcia, que é uma pessoa muito ligada com essas coisas, que se voluntariou para fazer essa coordenação.
Eu devo dizer, nós temos feito a limpeza da horta comunitária com os nossos recursos, com o Fernando, no caso. A última grande sessão de limpeza, devo dizer, eu estive na horta comunitária há 15 dias, mais ou menos, foi quando eu estive. Para a sua informação, portanto, eu costumo ir à horta comunitária. E precisamente porque ela não estava em condições, foi lá a Teresa, com a Idalina, com o Fernando e com a Nida, e fizeram a grande limpeza da horta, e preparamos os talhões todos, e para a nossa grande surpresa, passado que nem uma semana, não foi, houve alguém que foi lá plantar. Até aqui não há problema nenhum. O problema é que a pessoa que planta deveria também limpar, não é? E, pelo visto, será alguma voluntária também lá da Cruz Vermelha. Não há problema nenhum, até porque o objetivo da horta comunitária é ser para todos e as pessoas poderem lá usufruí-la. Mas nós só plantamos através da Idalina, as pessoas quiserem, qualquer pessoa pode lá ir, por isso é que ela é comunitária, mas como essa pessoa se voluntariou para poder manter e plantar, e todos nós já temos feito isso, eu tenho lá ido, eu própria já fui lá colher produtos que estavam lá, que ninguém os retirava, e fui pô-los no frigorífico solidário para o seu esclarecimento, quer alfaces, quer couves, quer tomates, já fui fazer isso, e fui eu pessoalmente. Portanto, isso é feito. E neste momento não é uma boa época para cultivar, como sabe. Ele cultivou as pencas porque estava a pensar já no Natal, não é? Essa tal pessoa lá dentro da comunidade, mas não é a melhor altura para plantar algumas. Eu tenho uma costela de agricultora, mas não tenho essa toda, portanto não sei muito bem, e por isso a Idalina, como é uma pessoa que se voluntariou, aliás, já agora aproveito para dizer, nós temos tido algumas, que é muito importante isto, eu acho que é muito engraçado, e que é importante, penso eu, como comunidade, e para mim é gratificante, tenho recebido algumas pessoas que se vêm oferecer como voluntários, querem nos ajudar a fazer coisas, temos um também no parque que quer ajudar e quer fazer, pronto, eu acho que é importante as pessoas envolverem-se nos problemas da comunidade. E esta pessoa é uma pessoa que se voluntariou para isso, e portanto eu não vejo mal nenhum, como se o senhor, que também é uma pessoa que gosta muito dessas coisas, se quiser também colaborar, espetáculo. Portanto, ou qualquer um de vocês, porque é esse o objetivo de uma horta comunitária, é que todos nós possamos lá fazer isso. É até pedagógico, segundo dizem. Nós estamos a tentar fazer também uma série de sessões, fizemos já uma parceria com a Prof.com, que são aqueles agricultores que fazem aqueles cabazes, e eles vão dar alguma formação, e vamos fazer também algumas sessões de levá-los até onde estão a fazer essas áreas de cultivo, precisamente para sensibilizar as pessoas para se envolverem mais nesta vertente também da agricultura. No que respeita a outra coisa que me perguntou, era a poda das árvores. Eu, sinceramente, não sei qual é que é a área, mas eu sei que o Eloy, que é o da Prof.com, ele ia-nos fazer essa referência e disse que não era agora a altura adequada, mas isso é uma questão também a avaliar. Nós já fizemos uma formação sobre a poda das árvores lá, há 2 anos fizemos isso. No caso de Joana, eu concordo, eu conheço a lavandaria social, eu estive lá várias vezes, estive antes e depois do orçamento participativo, e concordo consigo plenamente. Eu acho que a lavandaria social que existe nesta cidade tem que fazer muito mais, na minha opinião. Portanto, concordo consigo plenamente. Aliás, ainda não descobri, mas estou disponível para ouvi-la se tiver uma solução que acha que possa ser. Aliás, já lhe disse isso, acho que uma vez, porque eu concordo consigo, acho que é uma área que deveria... Tentei fazer isso com as lavanderias que há self-service, com os cartões, mas ainda não resolvi, não achei ainda uma metodologia, mas acho que era uma área que nós estamos abertos a discutir e a avaliar, e concordo consigo que a lavandaria social que existe neste momento nesta cidade não é adequada, na minha opinião, daquilo que eu vi das pessoas que a frequentam e da forma como funciona para as necessidades que eu julgo que existem. Não tenho conhecimento direto, mas que eu julgo que existem nesta cidade. Portanto, mas estou aberta a isso, se quiser vamos falar sobre o assunto e vamos ver soluções. A Teresa também pode aqui ajudar e, portanto, tentar arranjar aqui. Portanto, estamos abertos a isso, se assim entender. Quanto ao resto, penso que já falei, portanto, acho que tenho tudo, está respondido. Obrigado pela sua intervenção. Alguém pretende intervir? Vou então pedir 10 minutos de intervalo, por favor, para eu analisar estes requerimentos que vieram à mesa. 10 minutos. Vou pedir só 10 minutos para analisar estes documentos. Ok? 5 minutos eu acho que consigo. Está bem? Se vocês assim o permitirem, 5 minutos eu acho que consigo. Pode ser? Só aqui ver isto. Está ligado, está ligado, está ligado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa noite. Passo a informar as substituições que nos chegaram à mesa.
Pelo Partido Socialista, Fátima Beatriz está a ser substituído pelo Sr. Rui Manuel Veloso Ferreira, que se encontra cá presente. Ana Rita Fernandes Loureiro, pelo Sr. Aurélio Nunes, que também se encontra cá presente. Relativamente ao PSD-CDS São João da Madeira, Maria da Conceição Leite, pelo Sr. José Lima, que se encontra presente, até neste caso, aqui a secretariar a mesa, não é? E o José Miguel Correia Dias está a ser substituído por Sr. João Miguel dos Santos Gomes da Silva, que também se encontra cá presente. E já agora eu pedi a autorização ao Sr. Presidente, se é possível, uma vez que estão na posse deste documento, e vamos entrar também daqui um bocadinho no ponto 3, na discussão e votação da ata, também para informar os senhores e senhoras que estão impedidos de o fazer. Isto em termos de discussão e votação, tendo em conta que não estiveram presentes na sessão anterior. E refiro concretamente do Partido Socialista o Sr. Aurélio Nunes Vicente, uma vez que não teve cá a presente na sessão anterior. Assim como também o Sr. Duarte Lima, de modo que estão impossibilitados de entrar na discussão e votação deste ponto, que será mais tarde de seguir. Relativamente ao PSD-CDS, o Sr. José Lima, que se encontra cá connosco também, a secretariar a mesa, também está impedido de o fazer. Assim como a Dona Joana Filipa Moreira Dias, da CDU, de igual forma, visto que também não teve na sessão anterior. Muito obrigado, é só, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Danilo, Primeiro Secretário. Então, todos os requerimentos, pedidos, recomendações que chegaram à mesa, então passo a citar que relativamente ao pedido de informação da Presidência da Junta de Freguesia sobre o estado de medidas de supervisão efetuadas às águas de São João, no sentido da correção da fatura da água, de acordo com o critério do regulador, a Assembleia de Freguesia vai reportar à entidade competente e posteriormente terá resposta. Relativamente ao pedido de informação dos trabalhadores da Junta de Freguesia 1, 2 e 3, também irá para a entidade competente e terá a devida resposta futuramente. Relativamente à prestação de informação sobre todos os protocolos ou acordos existentes com a Associação Alão de Moraes, incluindo subsidiação atribuída pela Junta de Freguesia e pelo município de São João da Madeira, irá para a entidade competente e depois terá resposta futuramente. Relativamente ao pedido de devolução dos valores incorretamente cobrados nas faturas das águas de São João, irá para as entidades competentes e terá resposta futuramente. Relativamente à recomendação para a intervenção da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal junto dos trabalhadores da ELSAR pelo levantamento das necessidades de apoio imediato com a intervenção da sensibilização direta junto dos deputados distritais eleitos por todas as forças políticas e do Governo de Portugal, essa recomendação também irá para todas as entidades competentes, que estão aqui elencadas. E relativamente ao ponto 1 deste requerimento, relativamente à proposta de voto de apoio da Assembleia de Freguesia aos trabalhadores da ELSAR e assim anunciado pelo membro Sr. António Neves dos Santos, este é um ponto que deverá constar no período da ordem do dia, podia ser, por exemplo, ponto 3.7, para ser devidamente discutido e analisado, mas para isso necessita de 2/3 desta Assembleia de Freguesia. E se assim não tiver esses 2/3, passará para a próxima sessão ordinária este ponto, que será em abril de 2020. Relativamente a esta proposta de voto de apoio da Assembleia de Freguesia aos trabalhadores de ELSAR, se alguém quiser intervir sobre este ponto antes de ir à votação, relembro que é preciso 2/3 para constar na período de ordem do dia como ponto 3.7. Sendo assim, se ninguém tem nada a dizer, quem vota contra? Quem se abstém? Quem se abstém? Levantem a mão, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. 6. Quem vota a favor? 7, 8. Vamos levantar outra vez o dedo. Espera aí. Quem vota contra, 0. Ok? Quem se abstém,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? 8. Não, pois. Quem vota a favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, certo? Sim, 8. Pronto. Sendo assim, deixem-me ver aqui a matemática. Sendo para ser 2/3 é preciso 11 votos a favor, então será reportado para a próxima sessão ordinária, que será em abril de 2020. Vamos então passar ao ponto 3.1, apreciação e votação da ata número 9 de 25 de setembro de 2019. Antes de dar a palavra, necessito de informar que relativamente, relativamente a esta ata, vocês deram uma confiança e eu no dia 21 de novembro fui juntamente com o Sr. António Mendes, ainda bem que aqui está, à Biblioteca de Fontevila, relativamente a um pormenor que existia na questão da ata e foi claramente sanado, as coisas estavam em condições e queria agradecer publicamente também, aproveito para agradecer à Dona Teresa Pinto, que tem assessorado e apoiado a mesa da Assembleia de Freguesia, tem sido um elo muito importante ao longo deste mandato e agradecer a vossa confiança e o Sr. António Mendes, ainda bem que está cá e sabe que está tudo sanado, a ata está completamente correta, houve lá um pequeno pormenor verbal, mas está tudo correto. O meu primeiro secretário quer-me dizer alguma coisa? Bom, eu não queria dizer nada, mas dado que realmente esta situação se colocou da parte do Sr. António Mendes, onde pôs algumas reticências relativamente à veracidade do que fazia constar essa ata, creio que essa ata se reportava à ata de junho, creio eu, onde disse, em determinadas situações, que, se me permitem, é só mais um pouquinho, por favor. Onde disse que se contradizia totalmente o que tinha sido afirmado pelo mesmo, por esse motivo não votava em consciência favorável à respectiva ata e isso se abstinha. Ora, o que se veio a verificar, pelas palavras preferidas aqui do nosso Presidente, é que ele disse precisamente aquilo que constava na ata a que ele se referia. Portanto, ele provavelmente, por lapso, não se recordava daquilo que tinha dito e era conveniente clarificar esta situação. Essa situação foi devidamente clarificada com a presença do senhor em causa, com o Sr. Presidente, e verificou que o Sr. António Mendes é que estava errado. E passou uma mensagem, coisa que era conveniente clarificar, essa mensagem que não correspondia à verdade pelas palavras proferidas por então o Sr. António Mendes. Era só, por favor. Muito obrigado. Obrigado pela sua intervenção e pelo seu esclarecimento. Quem é que pretende intervir neste ponto? Ninguém pretende intervir, então vamos deliberar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 3.2, apreciação da informação escrita da Presidente da Junta de Freguesia e dou-lhe já a palavra. Eu não vou amassá-los muito assim com a informação, penso que tudo está clara, mas se houver alguma informação que precisem que seja esclarecida, estarei aqui para isso. Só gostaria de salientar duas situações que eu não referi aqui e que são importantes. Uma delas é a cadeira de dentista, que já foi aqui referida, e que para nós é muito gratificante, porque a cadeira de dentista, que nós desde a primeira hora lutamos por ela e achamos que era muito importante para São João da Madeira, e está provado que está aprovado pela sua eficácia, corresponde no orçamento da Junta de Freguesia de Atividades a 8% do nosso orçamento. E, portanto, isso quer dizer a importância que nós demos e a importância que nós achamos, estamos muito contentes por ter tomado essa decisão, porque achamos que, na verdade, esta é uma daquelas decisões que nos orgulhamos e que na verdade, diretamente vão ter e rapidamente repercussões nas pessoas e nos sanjoanenses.
Queria também especificar que aqui no caso das dívidas que estão aqui de alguns fornecedores, uma delas já foi paga hoje, que era da associação, e portanto já está paga, só temos aqui 2 pequenas dívidas de cedências de autocarros. E dentro das atividades, gostaria só são aquelas atividades que nós habitualmente temos feito, e vocês têm aqui os indicadores para verem isso, e continuamos a nossa referência, conforme já tínhamos dito, e face ao que foi solicitado pelo PSD, penso que agora estará mais claro, todas as cedências de transportes, neste caso, desde setembro até agora. Na última sessão pus todos até setembro, eu agora vou pondo conforme os vários trimestres, para terem noção de quais são os empréstimos que são feitos. Conforme eu já referi anteriormente, e só para explicitar, caso já não se tenham esquecido, quando eu falo aqui em pagamento parcial, tem a ver que, em algumas situações, nós temos autocarro, mas não temos um motorista, e nós utilizamos o nosso prestador de serviços, e nesse caso, quando isso é feito, isso é pago pela entidade que nos solicita a cedência. Eu daí ter aqui os 70 e tal euros, que é o valor que nós pagamos ao prestador de serviços. Era isso que eu queria explicitar. Alguma dúvida? Gostaria de expor. Obrigado pela sua intervenção. Alguém pretende intervir? Mais alguém pretende intervir? Temos uma intervenção da senhora Diolinda Nunes. Bom, Senhora Presidente, ouvi com atenção as suas explicações agora e li com muito detalhe a informação que enviou. E, na verdade, pese embora as atividades que estão relatadas são atividades meritórias, são úteis e importantes para todos os nossos fregueses, nós continuamos a achar que é muito pobre o desempenho e, digamos, o conjunto de atividades desta Junta de Freguesia. Tem, de facto, uma bandeira muito grande, que é o encontro de ilustração, que, volto a dizer, a Junta de Freguesia está de parabéns. Continuo a dizer que carece de um salto, não quer dizer que não tenha havido melhorias, não tenha havido, enfim, uma evolução, e por isso a Junta de Freguesia está de parabéns relativamente a esse desempenho, mas eu olho para as atividades e fico a sensação que a Junta faz um pouco mais do mesmo. Não vejo novas competências, foi uma das grandes batalhas da Junta de Freguesia no mandato anterior. No início do mandato foi referido que estava a trabalhar com a Câmara Municipal para que houvesse mais competências. No ano passado, ou pelo menos numa das últimas, no final do ano passado, julgo eu, referiu que tinha sido um ano de parcerias, agora passaríamos à época do diálogo com a Câmara, mas nós não vemos nada. Portanto, eu fico desiludida, estamos a chegar ao fim do segundo ano do seu segundo mandato e, embora, volto a dizer, as atividades que foram desempenhadas são atividades boas e úteis para todos os nossos fregueses, fica-me um pouco aquele sabor do falta mais alguma coisa, e portanto não queria deixar aqui de manifestar a nossa desilusão com este segundo ano, com o final deste segundo ano relativamente às atividades. Muito obrigada. Obrigado pela sua intervenção. Sr. Presidente, quer acrescentar algum? Acho que já não há mais intervenções. Algum membro pretende intervir? Não. Tem a palavra, Sr. Presidente. Sim, claro. Não sei se aqui funciona. Vou experimentar se isto funciona, não funciona. Só para pôr em causa ali o senhor técnico de som, não é? Que não é? Temos que ver se ele está a trabalhar bem ou não, portanto, eu não sei, acho que não está. Não sei se ele está a trabalhar bem, isto aqui é que não está a trabalhar. Mas acho que me ouvem, de qualquer maneira. Já está. Pronto. De qualquer modo, acho que me ouvem. Agora é que eu sinto. Eu devo dizer que, eu não sei se a sua comparação tem a ver com a comparação do anterior executivo, porque as nossas atividades, a quantidade de atividades que nós introduzimos na Junta de Freguesia, que não existiam anteriormente, no tempo da gestão do PSD, eu posso enumerá-las, mas são para aí, e não devo estar a falhar muito, mas entre 6 a 7, que neste momento eu acho que já nenhum freguês desta cidade pode viver sem elas, desde as idas à praia, os passeios culturais, o sénior ativo, a cultura conjunta. Eu posso lhe indicar aqui uma série delas, as transportes para o IPO,
Pronto, tudo isso são atividades que nós desenvolvemos, que nós criamos e que introduzimos e que continuamos a manter e que, na verdade, são novidade. Acredito que, e eu isso nunca ponho isso em causa, que há sempre espaço para fazer mais coisas e eu também sou ambiciosa e todos nós somos, daí a ter-me rodeado de gente jovem para termos novas ideias e termos também mais criatividade. E é esse o nosso objetivo e, como vai ver no ponto seguinte, no orçamento e no plano de atividades, mas já há outras atividades que nós pretendemos, além daquelas que já vimos fazer, que nós próprios introduzimos, que pretendemos também inovar. No que respeita à transferência de competências, eu não vou fugir à questão. Eu sou a favor da transferência de competências, como eu sempre disse e sempre defendi. Portanto, nós fizemos este ano, foi um ano de parcerias, fizemos uma série de parcerias com a Câmara, fizemos alguns acordos com a Câmara, conforme sabem, no ativo sénior, na passagem para aqui, no parque. Esta vertente está cimentada, está estabilizada e passemos para a fase seguinte, como eu sempre disse. E o próximo ano, esteja descansada, senhora engenheira, que vai me ver a lutar pela transferência de competências. Mas isso é mesmo uma convicção minha e que penso, se na verdade também tiver o apoio da Assembleia de Freguesia, e isso também depende também da postura que a Assembleia de Freguesia quer ter sobre isso, mas também é nosso, é negociarmos desde já, começarmos a negociar com a Câmara Municipal a transferência de competências. Esse é um dos nossos propósitos e eu não vou fugir à questão. Grande da minha parte. Obrigado pela sua intervenção, Sr. Presidente. Se ninguém mais pretende intervir, penso que não. Passamos então ao ponto 3.3, discussão e aprovação da proposta do Executivo do mapa pessoal da Junta de Freguesia para 2020. Alguém pretende intervir neste ponto? Temos uma intervenção. Só temos apenas uma intervenção. Tem a palavra a senhora Joana Dias. Sobre este ponto, não é uma intervenção, é uma questão. Após a análise do mapa, temos aquela questão sobre os postos de trabalho a preencher. Na questão dos quadros técnicos, haverá a progressão de um dos assistentes técnicos a coordenador, há a progressão na carreira e depois será colmatado. É por isso que eu estou a perguntar, porque não sei. Então, estão a entrar em diálogo. Deixem primeiro acabar. Portanto, a minha questão era esta: será se há passagem de categoria profissional ou então se há especificidade na categoria profissional em que é necessário abrir concurso a uma pessoa de fora? Era só essa a questão. Obrigado pela sua intervenção. Tenho direito de resposta, Presidente. O lugar da coordenação é um lugar que tem que sempre ir a concurso, sempre. Agora pode ser preenchido por uma pessoa que pertence ao quadro, como é óbvio, não é? Pode ser um concurso externo ou pode ser um concurso interno. Habitualmente, quando se fala em coordenação, é um concurso dirigido a pessoas que já estejam na administração pública e, portanto, costuma ser um concurso interno. Mas tem que ser sempre através de concurso, não é progressão da carreira, não pode ser dessa maneira. Portanto, era essa a dúvida, não era? Obrigado pela sua intervenção. Mais alguém pretende intervir? Sendo assim, vamos deliberar relativamente a este ponto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos passar então ao ponto 3.4, discussão e aprovação do Plano de Atividades e Orçamento da Junta de Freguesia para 2020. Tem a palavra o Sr. Marcos Fernandes. Marcos Fernandes. Pois. Peço desculpa. Primeiro tem a palavra o Sr. Presidente da Junta. Ela tem o direito de apresentar a proposta. Eu quis adiantar o processo, como tiver a documentação toda. Não, eu acho que a Elsa vai, a partir das 11 horas, vai acalmar pelas previsões que eu vi. Por isso achávamos melhor para casa.
Tem a palavra, Sr. Presidente. Eu vou ser muito rápida, até porque já tivemos reuniões preliminares com todos os partidos e já tentei explicar pelo menos os valores. No que respeita aos valores, queria explicar para quem não sabe, o orçamento da Receita que aqui está feito e o valor do orçamento é no valor de 386.666 euros e tem a ver foi feita com base nos valores do orçamento anterior. Isto porque neste momento ainda não existe a nível nacional, porque o Orçamento do Estado ainda não foi aprovado, não existem valores no que respeita aos FFFs, que é o principal meio de financiamento das freguesias. Este orçamento mas está um bocado, digamos que extrapolado, ou parece extrapolado, porque tem a ver com o PEPAL. Nós fizemos uma candidatura a um estágio público, não é? E fizemos a candidatura para o seu financiamento e, portanto, isso é uma receita que tem que estar aqui, ele foi aprovado, tem que estar aqui indicado e, portanto, o valor da receita aumenta por causa dessa questão que está aqui indicada. No que respeita e daí que o valor total sejam os 386.666. E esta orçamentação tem a ver com aquilo que nós consideramos que são as áreas fundamentais. Nós, como eu já tinha dito há bocado, e em continuidade a que estava a dizer, nós vamos continuar com aquelas iniciativas que nós introduzimos e que achamos que têm interesse e que as pessoas tenham tido receptividade. Uma delas, como eu já disse, daquelas que nós introduzimos, transportes para o IPO, a mediação de SICAP, que fomos nós também que introduzimos nestes moldes, porque é um protocolo que agora é celebrado, o acompanhamento às famílias. Nós estamos neste momento a fazer, como temos de fazer, vamos continuar a fazer apoios às famílias dos bombeiros, coisa que também não era feita anteriormente e que nós continuamos a fazer. O frigorífico solidário que foi introduzido com o orçamento participativo, a oficina sénior que nós pretendíamos ter iniciado, mas só vamos iniciar no princípio do próximo ano, a fruta social e o cheque veterinário que já foi introduzido também por nós, o orçamento participativo foi introduzido por nós. E gostaria de salientar que nós vamos fazer na área cultural que nós anteriormente não fazíamos. Além do que já fazíamos, que era o programa de sénior ativo, a praia sénior, as termas, os passeios culturais, que foram coisas também que nós introduzimos. Vamos também apoiar as atividades culturais da cidade, como sejam as festas, mas isso já era feito, o Encontro de Reis, que fomos nós também que introduzimos, e agora vamos introduzir novidade este ano. A criação de um ciclo de conferências sobre astronomia, que é feito com uma parceria com o Clube da Ciência Viva da Escola Serafim Leite, na qual vamos ter a primeira palestra já aqui no dia 17 de janeiro, portanto já os convido, em que vem um professor falar sobre isso. Vamos ter provavelmente umas 3 conferências ao longo do ano e é uma parceria no sentido daquilo que nós fizemos. Não sei se alguns de vocês tiveram, penso que aqui estão, algumas pessoas tiveram, mas não tiveram. Nós fizemos uma primeira sessão de observação dos astros no Parque Nossa Senhora dos Milagres em agosto. Agora vamos fazer umas conferências também acompanhadas por essas sessões de visualização dos astros, que é muito interessante para quem gostar dessas coisas, é muito interessante. E vamos criar também um ciclo de bimensal de concertos comentados. O que é que nós queremos dizer com isto? Queremos dizer que vamos ter neste espaço, a ideia está nestes espaços, no Espaço da Cultura, fazermos vários tipos de espetáculos musicais, os quais serão para introduzir e que serão comentados no sentido de serem didáticos. E, portanto, explicar às famílias, porque é dirigido ao público de todas as idades, pronto, desde os 8 até 80, como já ouvi dizer, é uma coisa que a gente costuma dizer e que na verdade consegue expressar isto, e que vamos explicar desde uma obra clássica, desde um cinema mudo, há várias temáticas que nós vamos desenvolver ao longo do ano, e a ideia será aos sábados de manhã ou domingo de manhã, ainda estamos a definir a data, fazermos isto de uma forma bimensal. No caso das exposições, nós já temos programada, quando eu falo aqui exposições, falo exposições da Galeria de Primeiro Andar aqui dos Espaços da Cultura. Como sabem, a gestão da Galeria é da Junta de Freguesia, com exceção do espaço que é ocupado ou que é necessário por parte do Centro de Arte, neste caso, eu penso que já não se chama Centro de Arte, que é a escola, que faz a parte da formação. Habitualmente, o que eles nos têm dito, só precisam da época de julho até outubro, que é quando expõem os trabalhos dos alunos. De tanto, todo o resto do ano eles não pretendem fazer exposições. O que nós pretendemos fazer é 3 exposições ao longo do ano.
Começando, agora temos uma exposição de ilustração, que é uma retrospectiva de todos os encontros, e queremos fazer exposições não só de ilustradores ou artistas que sejam sanjoanenses, que até já são reconhecidos noutras partes do país ou no estrangeiro, mas cá em São João da Madeira não tiveram nunca o seu trabalho exposto. Pronto, vamos ter aqui, por exemplo, uma das exposições que vamos ter, desde logo, vai ser a exposição de Zé Miguel Cardoso, que é a pessoa que fez estes mapas que vocês conhecem, que tem neste momento uma exposição na Maia, que teve este mapa ilustrado que foi até premiado e, portanto, será um dos primeiros a ser aqui, ter uma exposição do seu trabalho. E depois também algumas temáticas que sejam mais mundanas, ou seja, como se faz, nós temos aqui como é que se faz o pão, mas como é que se faz vários artesanatos mais ligados com as pessoas e não tão, direi, passa a expressão elitistas, porque às vezes esta coisa da arte tem esta história de às vezes pensar-se que é um bocado elitista. Por fim, outra novidade será dar a conhecer o património arquitetónico e cultural da cidade. De que forma? Como eu vos disse, este mapa que nós fizemos e que nós pretendemos oferecer-vos a todos, portanto, não se vai embora sem eu distribuir o mapa dos lavadores públicos a cada um de vocês, o que nós pretendemos fazer e que está já em fase final e que foi feito em parceria com as escolas secundárias aqui de São João da Madeira, vários agrupamentos e da Mente em Movimento. Vamos fazer uma publicação que vai explicar e vai ter as fotografias e as ilustrações destes lavadores públicos e vai ter este mapa introduzido no próprio livro e será o primeiro de algumas publicações que nós pretendemos fazer que sejam ligadas com o património arquitetónico da cidade. Nós temos poucas coisas, mas temos algumas coisas que eu acho que é importante fazer alguns documentos e explicá-las e depois fazer essa exposição desses trabalhos. Portanto, e fomentar, que é um dos nossos objetivos, fazer uma simulação num lavadouro de época e, portanto, introduzir aqui também as escolas, daí também o apoio dos alunos, acho que é muito importante. Esse é um dos nossos também objetivos. Este será um primeiro área. Uma outra área que já está em estudo será, por exemplo, as casas senhoriais de São João da Madeira. Nós temos as chamadas casas brasileiras, não é? Que temos umas 3 ou 4, mas que são património cultural de São João da Madeira, que também é necessário a sua história e, portanto, esse também é um dos nossos objetivos. O projeto Graúdos e Miúdos também foi um projeto que nós introduzimos e que vamos continuar. O encontro de ilustração terá, como já sabem, vai ter o tema já foi abordado, é o sonho, e já temos a parceria, temos o convite que nós efetuámos ao ilustrador André Letria, que ele ficou muito agradado e, portanto, será provavelmente a pessoa que vai fazer o desenho base deste nosso encontro sobre o tema sonho. Então, eram estas questões que eu gostaria de salientar. Quanto ao restante, naturalmente, estou à vossa disposição para qualquer esclarecimento que seja necessário. Obrigado pela sua intervenção. Tenho agora sim a palavra ao Sr. Marcos Fernandes. Cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, os secretários. Freguesia. Como? Freguesia. Da Assembleia de Freguesias. Mas ambiciona. Quem sabe é um presságio. Senhora Presidente da Junta de Freguesia, restante Executivo, membros da Assembleia, restantes fregueses e comunicação social, boa noite a todos. 2 temas que me trazem aqui. O primeiro tem a ver com o orçamento participativo. Tentou-se, o ano passado, mudar o modelo do orçamento participativo e, quanto a nós, foi um modelo que não resultou. Portanto, a minha questão aqui prende-se com o facto de saber se este modelo vai ser para continuar ou se vamos alterar e se vamos devolver novamente à Junta a gestão, a coordenação do orçamento participativo, que parece-nos que é um melhor modelo do que o do ano passado. Outro dos temas tem a ver com o Parque da Nossa Senhora dos Milagres. Importa neste momento, se calhar, fazer aqui uma retrospectiva destes 2 anos e percebermos o ponto de situação relativamente ao Parque da Nossa Senhora dos Milagres. Durante um ano, nós procurámos, de alguma forma, identificar o parque e caracterizar o parque. O parque é unânime que carece de várias intervenções.
ao nível do parque infantil, ao nível das casas de banho, ao nível das mesas de merendas, ao nível do parque canino, que precisa agora de manter uma manutenção. E durante este ano houve aqui competências que passaram da Junta para a Câmara Municipal. Portanto, quando diz que agora vai lutar pelas competências voltarem à Junta, não sei do que é que está a falar, mas se calhar o Parque da Nossa Senhora dos Milagres estará aí contemplado, para voltarmos a ter então a possibilidade de ter essas competências na Junta, porque parece-me ser execuível. Estas competências que passaram para a Câmara Municipal, parece-me que aliviou um bocado a tensão que existia relativamente ao Parque da Nossa Senhora dos Milagres e as constantes comunicações escritas que a Sra. Presidente falava e que havia uma dificuldade de diálogo com o antigo Executivo da Câmara Municipal. Deixou de aparecer isso na comunicação escrita, deixou de aparecer essa luta e o Parque da Nossa Senhora dos Milagres parece-me que já não é uma prioridade para este Executivo, aliás nunca o foi desde o início, pelo menos durante estes 2 anos, e agora já nem se fala dele sequer. Tive a ouvir atentamente a entrevista que deu à Infor Média, há 4 meses atrás. Não se tocou sequer no tema do Parque da Nossa Senhora dos Milagres. Portanto, é evidente que este tema está, neste momento, parado, pelo menos. Nós fomos convidados, então, a apresentar uma solução, e há um ano atrás, então, fruto desta identificação, passámos a tentar fazer parte da solução. Apresentámos uma proposta na Câmara Municipal de um estudo de viabilidade em outubro de 2018. Não sabia. É estranho. Pronto. Mais uma vez. Pronto. Deixem terminar. Só para eu terminar o meu raciocínio. Portanto, mais uma vez é revelador da importância que estamos a dar ao nosso parque. Este estudo foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal. E foi apresentado um timing para a apresentação deste estudo de 4 meses. O que é certo é que até hoje este estudo não apareceu. Ainda não saiu do papel. Portanto, quando diz que vai lutar pelas competências, Sr. Presidente, deixo-lhe já o desafio, então, que seja feroz nesta tentativa de retirar do papel o estudo, pelo menos da Câmara Municipal, tendo em conta o diálogo existente, se neste momento é bom, portanto, acho que podemos ter isso em conta. Isto porque acho que é fundamental haver este estudo prévio para que possamos devolver o Parque da Nossa Senhora dos Milagres aos nossos fregueses. Já vi que está contemplada uma verba de 9.500 euros para o Parque Infantil, mas, segundo a minha experiência enquanto Presidente da Associação de Pais de Casaldelo, em que fomos vencedores do Orçamento Participativo e implementámos uma dinâmica de requalificação do recreio, 9.500 euros para um parque infantil é muito pouco. Portanto, vai ser para fazer um bocadinho de um parque infantil, não é? Porque nós gastamos 6.000 euros só para o da pré, e é um equipamento básico. Portanto, 9.500 euros será muito pouco. Muito pouco ambicioso este plano de atividades para o Parque da Nossa Senhora dos Milagres. Está contemplada a obra das casas de banho, em que foi vencedor do orçamento participativo, portanto é uma verba que está contemplada, mas acho que com a ajuda da Câmara Municipal acho que poderíamos ter mais. E era só isto. Obrigado pela sua intervenção. Tem a palavra o Sr. Filipe Loio. Caros senhores, relativamente a este ponto, e em particular ao plano de atividades, gostaria de realçar a aposta contínua deste Executivo em projetos de proximidade com os nossos fregueses. Com tão poucos recursos, a preocupação com os fregueses, sobretudo com os mais necessitados, tem sido notória nos orçamentos e este não é exceção. Com verbas destinadas a combater o isolamento social, a promover uma cidadania ativa, a dinamizar a cultura, a apoiar escolas e juventudes e, sem esquecer, claro, o Parque de Nossa Senhora dos Milagres. Importa referir
nomeadamente o parque, e em especial o parque infantil, que em comparação com o orçamento inicial do ano passado, e a Sra. Presidente da Junta já referiu aqui que este orçamento foi feito com base no orçamento do ano passado, o parque infantil tem agora cerca de mais 6.000 euros disponíveis. Não vou pôr aqui em causa se 9.500 euros é pouco, é muito. A verdade é que, comparativamente com o orçamento do ano passado, temos agora mais 6.000 euros disponíveis. Por tudo isto, a bancada do Partido Socialista acredita que o plano de atividades é eficiente, o orçamento é adequado e deposita total confiança neste Executivo e votará favoravelmente este ponto. Obrigado. Obrigado pela sua intervenção. Tem a palavra a Sra. Diolinda Nunes. Senhora Presidente, se fosse possível ou necessário dar um nome a este orçamento, eu dar-lhe o nome do orçamento da falta de ambição. Na verdade, nós não vemos ambição neste orçamento para a nossa freguesia. O que vemos um conjunto de atividades meritórias, interessantes, mas que não fazem de facto a diferença na nossa autarquia. Continuo a dizer, é mais do mesmo. A Sra. Presidente teve o cuidado, ao falar aqui das atividades, teve o cuidado de ir enumerando aquilo que eram as atividades de sua iniciativa, de iniciativa deste Executivo, ou do Executivo do PS, do mandato anterior. Eu olho para o conjunto das atividades que estão listadas neste orçamento e vejo, de facto, algumas, sem dúvida, que são iniciativa deste mandato, deste Executivo, mas vejo muitas, a grande maioria, são atividades que vêm do Executivo anterior, são atividades que vêm propostas dos orçamentos participativos, são atividades que são, algumas delas, de outras associações, apoiadas pela Junta de Freguesia. Portanto, de facto, eu considero ou nós consideramos que é um orçamento sem ambição, não é de maneira nenhuma o nosso orçamento, não é o orçamento de atividades que nós gostaríamos de ver para a comunidade são-joanense, e não podemos deixar de achar estranho que em 3 orçamentos consecutivos que fomos chamados a dar o nosso contributo, nenhuma das ideias que nós trouxemos teve interesse e teve impacto para, de facto, para a comunidade, desde o seu ponto de vista. Faz-nos pensar que estamos perante uma liderança um pouco autocrática, é o seu ponto de vista que conta, não é o ponto de vista do interesse da comunidade. E, portanto, por tudo isto, nós, volto a dizer, achamos que é um orçamento sem ambição, revela um mandato sem dedicação, sem empenho e, de facto, sem ambição. E, portanto, nós votaremos contra este orçamento. Obrigado pela sua intervenção. Tem a palavra a Sra. Joana Dias. Ora, sobre o nosso plano de atividades, eu tinha aqui uma coisa muito estruturada, mas entretanto estas intervenções desestruturaram a minha estrutura. Isto é muito simples. Vou começar pelo orçamento participativo. Pronto, o problema está no adjetivo. A senhora Presidente da Junta já me está a dizer que devia ser participado, concorda comigo, portanto, porque a verdade é esta, ao longo desta Assembleia, alguns dos problemas que foram levantados advêm de projetos do orçamento participativo, porque se o orçamento é participativo e não é participado, não serve a todos os fregueses, e depois, quando um freguês ou outro que se aplicou profundamente em ganhar esta causa, este orçamento, se desliga ou se afasta, as coisas afundam. E, portanto, deixamos de atender todos os fregueses e andamos ali a servir pequenas secções da comunidade. Por exemplo, a Praia de Casaldelo, o vosso parque infantil, o Estado tem a obrigação de manter as nossas escolas, o Estado tem a obrigação de trabalhar para que todas as nossas crianças, porque nós depois não podemos ter um orçamento em que a pré de uma escola tem uma escola primária tem um parque fenomenal e outra escola não tem. Isto tem um bocadinho a ver também com a capacidade de envolvência dos pais da comunidade e muitas vezes isso não é igual para todas as secções da nossa comunidade. Sobre o plano e o orçamento, mais 2 considerações. A primeira é um enquadramento histórico.
está relacionada com o investimento da Câmara Municipal no orçamento da Junta de Freguesia. Após análise do documento, vimos que esta Câmara é muito pouco generosa com a Junta de Freguesia. Já o tínhamos visto acontecer com Câmara PSD e Junta PSD, já o tínhamos visto acontecer com Câmara PSD e Junta PS. Esta Câmara, nós estivemos a fazer as contas e está a cerca de 7% do orçamento. É muito pouco generosa. Acho que se a Câmara investisse mais no orçamento da Junta de Freguesia, a Junta de Freguesia podia ter um cariz mais social. Aquela questão do primeiro embate ser o primeiro ponto de apoio dos fregueses e que nós tanto defendemos, creio que passa também, se calhar, a falta de ambição neste orçamento, vem pela falta de participação da Câmara neste orçamento. Eu tinha uma questão sobre os salários dos trabalhadores, mas como me disse que este orçamento é feito com base no último, ainda não estão incluídos aumentos salariais a janeiro de 2020. Ok, obrigada. Obrigado pela sua intervenção. Mais alguém pretende intervir? Sendo assim, Sr. Presidente, tem a palavra para dar resposta às questões. Nossa Senhora dos Milagres, não houve uma transferência de competências. O Parque Nossa Senhora dos Milagres nunca foi da nossa competência. Havia uma parceria, um protocolo que tinha sido assinado muito antes de nós, em que nós seríamos responsáveis por toda a sua gestão. E eu sempre discuti isso com o Presidente anterior e pronto, só quero clarificar isso, porque nós não tínhamos os recursos, nem temos, os recursos necessários, nem financeiros, nem humanos, para manter aquele parque. E, portanto, o que eu sempre defendi é que fosse negociada uma forma de nós termos recursos, sejam eles financeiros ou sejam humanos, de forma a que pudéssemos garantir o cuidado do próprio parque. O acordo que foi feito com a Câmara foi no sentido de que, tendo em conta que a Câmara já tinha um grupo de pessoas ligadas à jardinagem, que eles, por si só, teriam mais capacidade para poderem gerir essa parte verde, e foi essa parceria que foi feita. E, portanto, passariam eles a gerir a parte verde, nós só ficaríamos com aquelas áreas que seriam áreas, e são áreas claramente de investimento da própria Junta de Freguesia. Portanto, não houve aqui uma retirada de competências, uma entrada de competências. As competências nunca foram nossas, foram protocoladas de uma maneira ou foram da outra. Agora, há que avaliar, ao fim deste ano, tivemos anos em que teve a Junta, não é? E tivemos um ano em que esteve a Câmara Municipal. E do que eu quando me diz que eu não intervenho porque não é da minha responsabilidade. Neste momento e durante todo este ano, a responsabilidade da gestão da parte verde, digamos, da maior parte da área do parque, não é da Junta de Freguesia, é da Câmara. Portanto, quando se me vem dizer mal do parque infantil ou do parque dos piqueniques, como tem dito também, e eu assumo e é da nossa responsabilidade, eu aí respondo-lhe e naturalmente que é da nossa responsabilidade. Quando me fala do resto, a partir do momento que nós temos um protocolo assinado com a Câmara em que são eles responsáveis, eu digo-lhe aquilo que costumo dizer, tem que remeter isso para a Câmara Municipal, porque neste momento nós não somos os responsáveis. Agora, se entende, e isso acho que as pessoas têm que avaliar na generalidade, eu também tenho a minha opinião e como pode compreender, acho que não é o momento nem o local para eu estar aqui a desenvolver a minha opinião. Esse trabalho eu vou fazê-lo com o Sr. Presidente da Câmara, aliás, como já tenho vindo a fazer. Mas, naturalmente, que ouço as vossas avaliações e a avaliação dos seus reuniões que vão fazendo, se na verdade o trabalho foi bem feito, se não é bem feito, se está resolvido, se não está resolvido. Pelo que eu percebi, na sua opinião, ele não está resolvido, não é? Portanto, continua tudo na mesma, continua a haver problemas na limpeza do parque, continua a haver uma série digamos, de estruturações do próprio parque, não é? E daí ter apresentado uma proposta, não é? Na verdade, eu quando falo com o Sr. Presidente da Câmara, o que ele me diz é que, na verdade, e tenho essa resposta que me estava a dizer, que estão a fazer um estudo de viabilidade. Eu não sabia que essa proposta tinha vindo daí, por acaso, ele sempre falou, não estavam a fazer um estudo de viabilidade, e que iam criar várias áreas, não sei o quê. Eu nunca recebi nenhum resultado disso, como pelos vistos também não recebeu, mas vou fazer aquilo que me está a dizer, eu vou fazer também pressão nesse sentido para ver qual é o ponto de situação e na próxima, e mal tenho uma informação também lhe divulgo. Mas isto não tem a ver propriamente com transferência de competências, tem a ver com parcerias que foram criadas. Quando eu falo de transferência de competências,
Há uma legislação nova que saiu agora que tem a ver com transferência de competências e há uma indicação de uma série de competências que podem ser transferidas para a Junta de Freguesia e que vem clarificar o modelo anterior. Não vai resolver o modelo anterior porque continua bastante dependente do acordo da Câmara Municipal, mas essencialmente da Assembleia Municipal, mas é um passo em frente. E, portanto, esse será o passo que nós temos que fazer agora com a nossa Câmara. E isso é o que nós pretendemos fazer. Nós também devemos ter agora um congresso da ANAF no dia 24 e 25, e um dos temas, aliás, como já foi também discutido agora no congresso da Associação dos Municípios, tem a ver com isso, com a descentralização, com a transferência de competências do Governo Central para as autarquias, que sejam elas a Câmara, sejam elas as freguesias. E isto está a ser feito de uma forma diferenciada conforme os acordos vão sendo feitos com as várias câmaras, com as várias freguesias. E eu tenho um panorama daquilo que vai acontecendo aqui mais ou menos no nosso distrito, porque tenho esse contacto com os meus colegas das outras freguesias. Não tenho esse panorama nacional, tenho uma ideia, mas não tenho muito nacional, mas julgo que irei ter agora até em janeiro, porque isso naturalmente é o tema que nós, que estamos nas freguesias, nos preocupamos e queremos ver como é que ele se pode desenvolver e como é que ele pode sair do papel e passar para a prática, porque ele está a sair de formas diferenciadas nas várias freguesias e nos vários acordos que estão sendo feitos. Portanto, isso é uma questão que tem que ser resolvida e nós entendemos que a ANAF deve ter um papel muito mais ativo, no sentido de nos ajudar a que isso seja feito também. Por isso é que estamos numa associação de freguesias. Pronto, essa é a questão, é essa. No que respeita aos valores que estão no orçamento, como o Filipe disse também, nós não fazemos omeletes sem ovos, é verdade, nós até fazemos muitos milagres, mas eu ainda não tenho esse poder completo. Acho que nós conseguimos fazer muita coisa na freguesia com muito pouco dinheiro, como eu tenho dito, e vocês podem ver pelas contas, nós temos 100 mil euros para atividades, o resto são custos fixos. E nós fazemos, e temos um evento que custa 25 mil euros, que é enquanto ilustração, portanto, os nossos valores que nós temos para fazer parecermos tão ambiciosos, a ambição tem que ser de acordo com o dinheiro que nós temos. E nós, com o pouco dinheiro que nós temos que ser muito criativos. E é o que temos tentado fazer. Temos sido criativos na maneira como implementamos as coisas, temos feito parcerias com as associações, achamos que o papel da freguesia é mesmo esse, é fazer parcerias com as associações, é dar apoio às associações e fazer com elas atividades. É isso que temos vindo a fazer. E penso que já somos reconhecidos, não sei se a doutora tem muita essa noção, mas se falar com as associações de São Madeira, eu penso que haverá poucas que não tenham qualquer apoio da Junta de Freguesia. Não tem apoio monetário, porque nós não damos subsídios a ninguém mesmo. Nós não atribuímos subsídios, minto, há uma que atribuímos, que é a Sopa Solidária, que é dos Rotários, essa aí nós damos em dinheiro. Mas, fora disso, foi a única que nós mantivemos do anterior executivo, que é em dinheiro. Tudo o restante nós não atribuímos subsídios. É política nossa desde o primeiro momento. Nós fazemos muitas parcerias, fazemos muitos trabalhos com as associações. Ou até os alunos miúdos, nós fazemos com as escolas e fazemos com as associações. Quer a Universidade Sénior, quer a Associação É Bom de Viver. Nós fazemos o Trupe de Reis com a turma dos voluntários. Nós fazemos a cultura conjunta com os ecos urbanos. É verdade, fazemos com eles com todo orgulho. E pagamos a entrada das pessoas e damos assistência de autocarro. Mas essa é a nossa criatividade. E aí nós somos muito ambiciosos, na verdade, porque tentamos fazer e fizemos, e tenho muito orgulho que nós temos vindo a fazer. Fizemos muitas coisas com muito pouco dinheiro, é verdade. Agora, eu não posso, nem podemos, de maneira nenhuma, fazer grandes obras com 100 mil euros. Não sei o que querem, aliás, eu desafio qualquer um de vocês a dizer como é que vamos fazer. Naturalmente que o nosso grande investimento este ano vai ser, como eu já disse nas reuniões preparatórias, vai ser é nosso ponto de honra pôr aquele parque de infantil. Os 9 mil euros, como eu também já disse, nós sabemos que vai naturalmente, nós este ano temos um investimento grande no piso, que faz parte ainda não foi posto por causa do tempo, já está desicado. E para o ano vamos começar a pôr os equipamentos. E nós tentamos, quando for a alteração orçamental, quando for a revisão do orçamento, naturalmente há sempre umas verbas, nós íamos outra vez reforçar o parque infantil, porque esse é o nosso grande objetivo. É pôr aquilo
completamente como deve ser. E só pode ser de raiz. Não vale a pena andarmos com pôr aqui, com pôr acolá, porque não conseguimos, estamos a gastar dinheiro e não conseguimos lá ir. Agora, nós não temos dinheiro para essas coisas, nem temos pessoal. Devo-vos dizer que nós temos o Anídio, que é a única pessoa que está no Parque Nossa Senhora dos Milagres, que está desde baixa há mais de um mês, não é? E vai estar. Eu tenho até grandes dúvidas que ele vá outra vez trabalhar, porque ele tem uma hérnia, foi operado, para se estar a baixar e fazer aquele tipo de trabalho, eu duvido que ele consiga. Portanto, nós não temos o Fernando, que é a pessoa que faz motorista e que vai fazendo lá algumas horas, nas horas que tem tempo, e é isso que nós temos. Não temos mais ninguém. Temos o tal voluntário que está-nos a ajudar neste momento, por acaso, porque tem feito isso. E, portanto, não temos. É preciso que tenham a noção das coisas. Agora, que nós lutamos, quando eu digo contra a luta de transferência de competências, pode ser uma delas, claro que pode ser uma competência, pode ser, por exemplo, os espaços verdes. É uma das competências que está indicada na nova lei, que pode passar para as juntas de freguesia. Não é o Parque Nossa Senhora dos Milagres, mas até pode ser, se for acordado. Mas isso tem que ser uma negociação, porque não nos interessa a nós ter o Parque Nossa Senhora dos Milagres se não tiver o dinheiro para o manter ou as pessoas para o manter. Como é óbvio, não é? Eu quero as competências, mas quero com os recursos necessários para poder exercer. E isso nós vamos fazer por isso. Agora, a nossa pronto, se consideram que isto é pouco ambicioso, pronto, cada um tem as suas ambições. As nossas ambições é, mantendo com os rendimentos que nós temos e com o investimento que nós temos, podemos fazer o máximo possível. E a maior ambição que nós temos é, nós estamos 24 horas ao dispor dos nossos fregueses. Qualquer pessoa que tenha um problema, dirige-se aqui à nova freguesia e nós tratamos. Mesmo problemas que têm nada a ver com as nossas competências. Mas nós fazemos isso. E isso, eu tenho a certeza que fazemos bem. Isso para nós é prioritário. Não fazemos grandes obras, não temos dinheiro para isso. Nem vamos fazê-las, porque nós não temos dinheiro para isso. O orçamento participativo, e há esse comentário ali da Joana, foi uma das nossas bandeiras, e a minha até pessoal, e eu defendo muito o orçamento participativo. Ao contrário do que pensa, não é tão... E isso que falou da escola não tem a ver com o orçamento participativo da Junta. A Junta Freguesia não faz nada para as escolas. O nosso orçamento participativo, as orientações são diferentes. E nós fizemos sempre, e tivemos sempre ideias muito criativas de muita gente, algumas delas que nós até implementamos, independentemente de terem ninguém ou não, porque as pessoas sabem melhor que ninguém o que elas precisam. Nós não temos essa ideia pré-concebida, que nós é que sabemos, ao contrário do que me acusam, pelos vistos. Eu não tenho esta ideia de que eu é que sei o que é que, ou nós é que sabemos o que é melhor para a cidade. Não temos, portanto, não temos, nós achamos que deve haver um orçamento participativo e achamos que as pessoas devem se envolver nisso. E, portanto, defendemos esse envolvimento das pessoas, quer através de voluntários, quer através do orçamento participativo, quer através dos concursos. Nós, pelo contrário, abrimos completamente à comunidade e apelamos ao seu empenho e ao seu envolvimento no trabalho. Agora, claro que nós temos uma estratégia política e nós temos ideias que são as nossas. Provavelmente não são as nossas e temos uma orientação que gostaríamos de seguir. Nós, por exemplo, queremos apostar muito na área social, porque achamos que, face ao tipo de orçamento que temos, não é isso que nos vai fazer a diferença, é nessa vertente. Podemos ir ajudar as pessoas e nisso temos apostado. Nós apostamos na relação com as associações, porque achamos que é o nosso papel e, portanto, aí nós fazemos. E, portanto, essa é a nossa estratégia. A nossa estratégia não é fazer grandes obras, porque nem sequer temos dinheiro para isso, nem pessoal para isso. Não é. Não pode ser. Pronto, isso aí tem a ver com o que cada um pensa. E penso acho que era só o que eu queria dizer neste momento. Eu não sei se vou ter mais alguma intervenção ou não, provavelmente não vou ter. Portanto, eu aproveitava, porque penso que os temas que são a seguir não têm muito já a ver com isso, e portanto aproveitava só para sair com uma saída mais otimista, para desejar a todos um bom Natal. Eu penso que nós fizemos um bom trabalho e que acho que os sanjonenses assim o avaliaram, e é essa a percepção que eu tenho. Agora, e portanto, o que eu desejo a todos, e acho que temos que contribuir muito para os ajudar nas suas pequenas dificuldades e nas grandes dificuldades, porque algumas pessoas têm mesmo grandes dificuldades. E essas nós temos que também ajudar, quer as pequenas, quer as grandes. Às vezes é só uma pequena ajuda, é só uma palavra.
E para isso nós estamos aqui sempre, não tenho dúvidas disso, e ajudamos em tudo que é possível. E já todos um bom Natal. Deixo ficar aqui depois o mapa para todos, que eu gostaria que se quisessem, levassem, porque é um dos produtos do trabalho da Junta de Freguesia, no sentido de divulgar a nossa terra e divulgar o que há de património cultural da nossa terra. E para todos, então, um bom Natal e um bom ano. Obrigado pelas suas palavras. Vamos então deliberar relativamente ao ponto 3.4, quanto ao plano de atividades e orçamento da Junta de Freguesia para 2020. Quem vota contra? 6. Okay. Quem se abstém? Abstenção. Aprovado por maioria. Passamos então ao ponto 3.5. Apreciação e votação da proposta de autorização prévia e autorização genérica no âmbito da Lei dos Compromissos. Todos já têm o documento. Sr. Presidente, se quiser apresentar, pode apresentar. Se quiser, já podemos dar a palavra diretamente aos nossos membros da Assembleia. Quem pretende intervir? Uma intervenção. Tem a palavra a Sra. Tiolinda Nunes. É um simples pedido de esclarecimento. Nós verificamos no plano de atividades que não existem atividades plurianuais, sendo a lei de compromissos para a aprovação, digamos, das atividades plurianuais, porque a necessidade de fazermos esta aprovação agora? Uma simples pergunta. A Sra. Presidente pode apresentar ou esclarecer. Desculpem lá, estava aqui a falar aqui que sou tesoureiro, aquele que é responsável por isso, mas qualquer atividade pode passar de um ano para o outro e pode passar a ser plurianual, portanto, como tem acontecido em algumas delas, e por isso nós, como salvaguarda, fazemos logo isso para não haver essa questão. E na revisão até acontece isso, porque passa de um ano para o outro ano. Pois. Portanto, a razão é essa, não tem mais nada. Mais alguém pretende intervir neste ponto? Acho que houve uma correção, certo? Sim, antes ganhei a folha por causa da Ok. correção. Então, podemos deliberar relativamente a este ponto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então ao nosso último ponto, 3.6, relativamente à votação da aceitação de doação de bens a favor do património da Junta de Freguesia. Relativamente às doações, vou passar a ler. No corrente ano de 2019, foram doados à Biblioteca da Freguesia de São João da Madeira os livros / monografias indicados na listagem anexa, que todos vós têm convosco, pelas seguintes freguesas: Sónia Alexandra Pinto Cardoso, passo à frente para não dizer onde é que ela vive, por questões de regulamento de proteção de dados agora, e doou 33 livros. Relativamente à Maria José Gomes Pereira Couto, doou 118 livros. Assim, ao abrigo alineado número 2 do artigo 9º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, vem propor à Assembleia de Freguesia a aceitação das referidas monografias para o acervo documental da Biblioteca e publicamente agradecer a doação por parte da Junta de Freguesia. Alguém que pretende intervir neste ponto? Sendo assim, passamos então à sua deliberação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Peço então um bocadinho do vosso tempo, agora que o meu segundo secretário está aqui quase a terminar a minuta da ata para expor. Aproveito para vos desejar um bom regresso a casa. Acho que a depressão Elsa já está mais calma, apesar de que até às 3 da manhã pode haver assim uns picos de precipitação, mas acho que não vamos passar por isso neste momento, porque são 23h39. Aproveito já para desejar o resto de uma boa noite, desejar a todos vós um excelente Natal, junto de quem vocês mais amam, e aproveito também para desejar um excelente ano 2020, porque este 2020 espero que todos tenham 20 sobre 20 valores. Espero que comecem uma boa década e agradeço a todos a vossa presença, principalmente num dia tão complicado como hoje. Passo a palavra ao meu segundo secretário, que vai expor a minuta da ata.
Houve intervenção da freguesa Ana Couto, foi logo a primeira a ser intervido, agradecendo o rasteio da Picadinha. Depois entregou um mapa dos tanques públicos para a sua manutenção. Lamenta a falta de ação dos cuidados veterinários. Depois a senhora Presidente da Junta respondeu às questões acima. Foi lida a correspondência pelo Sr. Presidente da Mesa, portanto a correspondência apresentada. No período número 2, houve intervenção de Filipe Loio, António Neves dos Santos, que apresentou uma proposta sobre as tarifas da água em 2020. Apresentou a proposta, não, rever as tarifas. Apresentou também uma proposta sobre a dissolvência de Elsar, sugerindo o levantamento das necessidades dos trabalhadores atingidos por esse ato. Apresentou também diversos requerimentos para esclarecimento. A seguir, Linda Nunes elogiou o recente encontro de ilustração. O Germano Oliveira sobre o Estado frigorífico solidário. Perguntou também sobre se houve plantação de novos produtos na horta comunitária. Daniel Pardal sobre a Semana da Juventude, elogiando o encontro de ilustração. Joana Dias elogiou também o encontro de ilustração e a senhora Presidente da Junta respondeu a todas as questões. Depois, o Sr. Presidente da Mesa interrompeu a sessão por entre 5 e 10 minutos para analisar os documentos apresentados. Entretanto, foram anunciadas as substituições à esta sessão e, a seguir, o Sr. Presidente da Mesa anunciou os procedimentos a seguir sobre os requerimentos apresentados. Sobre o requerimento da Elsar, passou para a sessão a realizar posteriormente. No ponto 3.1, a ata foi aprovada por unanimidade. Depois, no ponto 3.2, a intervenção da Sra. Presidente da Junta para a introdução do documento. Pediu a palavra a Diolinda Nunes para falar sobre as poucas atividades da Junta. A Sra. Presidente da Junta, claro, respondeu e refutou, descrevendo as várias atividades que foram desenvolvidas. No ponto 3.3, Joana Dias interveio para solicitar esclarecimentos sobre a metodologia das candidaturas e o documento foi aprovado por unanimidade. 3.4, houve a intervenção da Sra. Presidente da Junta que fez a introdução do documento, que depois intervieram o Marco Fernandes, Filipe Loio, Diolinda Nunes, Joana Dias, todas sobre os diversos temas do orçamento. A Sra. Presidente, a seguir, esclareceu todos os membros e as questões que foram levantadas, tendo o documento sido aprovado por maioria com uma abstenção. No ponto 3.5, Diolinda Nunes solicitou o esclarecimento do porquê deste pedido nesta fase, sobre a lei de compromissos. A Sra. Presidente esclareceu e o documento foi aprovado por unanimidade. No ponto 3.6, foi pelo Presidente da Mesa lida a lista de doações e o documento foi aprovado também por unanimidade. E assim terminou. Vamos então deliberar relativamente a esta minuta da ata. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agora sim, dou por encerrado esta sessão. Obrigado por tudo.